Olá, vamos então finalmente terminar a nossa atividade. A gente vai fazer hoje então o exercício 5 e 6, que são os últimos, né, da nossa atividade proposta na disciplina de pensamento computacional. Vamos repassar então rapidinho o que foi feito, né? Nós recebemos uma atividade. Essa atividade ela vai ter um tipo chamado figura, que é o que está aqui, né? Então, essa figura ela é uma lista de 4 informações. Então, ela tem um x e um y, que são as coordenadas do centro dessa figura. Lembrando, mais uma vez, do gráfico, né? Do plano cartesiano, aquele gráfico assim, né? Onde o horizontal é o x e o vertical é o y, que a gente aprendeu na escola. O A vai ser a nossa altura, é um número, né? E esse C vai ser, então, a cor da figura, de acordo com a lista que já está pré-definida aqui, certo? Então, exemplos de constantes tipos de figura. Então, a gente já tem Fig1 e Fig2, que são as duas listas, duas figuras que a gente vem usando já, né, nos exercícios, porque elas já estão postas. Nada impede que a gente crie outras figuras, como fizemos no nosso último encontro, onde nós fizemos outras figuras para testar as funções que a gente estava elaborando, né? Então, até aqui, né, tá tudo certinho aqui. Para acessar os componentes de uma figura, quando eu quiser só o x, só o y, só a altura ou só a cor, eu tenho já funções pré-definidas que estão aqui, né, organizadas, vieram prontas, a gente revisou isso lá no nosso primeiro encontro, uma por uma, para saber como elas funcionam, né? E quando a gente precisa agora, no final do exercício, eu quero modificar só a altura da figura, quero que a altura vá aumentando, quero que a altura vá diminuindo, que é o que a gente vai fazer agora no exercício de hoje, né? No exercício 5, a gente vai usar uma cena e vai colocar essa figura ali. Então, eu quero só que a altura modifique, né? Eu quero que vá repetindo a mesma figura, mas que essa figura vai ficando cada vez maior ou cada vez menor, eu tenho que modificar a altura. Então, eu vou usar essa funçãozinha da altura para alterar só a altura dessa figura, né? Esse é um exemplo. Se for a cor, eu vou modificar só usar essa função da cor, né? E assim sucessivamente. Aqui eu tenho a função gera cor, que já vimos também, são as cores, né? Nós já temos 5 cores aqui pré-definidas: vermelho, azul, verde, amarelo e ciano, que é aquele azul clarinho, né? E aí nós temos uma função de desenho, que nós também vamos usar agora, né? Eu já tenho a função que desenha um triângulo, a função que desenha o quadrado, e a função Sierpinski, que vai me dar o triângulo de Sierpinski já com a recursividade dentro dele, como a gente já conhece, né? Então, essas aqui já estão prontas e eu tenho um modelinho de argumentação de terminação que a gente vai usar em alguns momentos também. E agora, no exercício 5, nós vamos precisar também. Então, repassando, aqui no exercício número 1, nós montamos o tapete de Sierpinski. Lembrando que o tapete ele é quadrado. Aí nós fizemos aqui a função, como ele é quadrado, né? Usamos a função do square, né? Do quadrado, que tem os 4 lados iguais, então eu só preciso da informação do lado. Ele vai ser sólido da cor, né? Aí montamos aqui nosso tapete Sierpinski, né? Com aquele square branco no meio aqui, para fazer o desenho direitinho do tapete. E fizemos a argumentação. O que é essa argumentação? Né? Argumentação de terminação. Então, eu tinha que argumentar, escrever, explicar por que esse programa sempre termina. Não vai virar um looping eterno. Então, a gente vai dizer que existe um caso base, que é um caso sem recursão, que quando a gente vai alterando a nossa figura, enfim, o nosso programa vai sendo alterado, ele vai se aproximando desse caso, né? Vai chegar num certo momento em que, quando ele chegar perto desse caso, chegar ali no que eu determinei como regra, ele vai parar. Como é que eu sei disso, né? Deixa eu só voltar aqui, então. A gente está lá no número 1, né, gente? Só para retomar, então. Aqui, ó. Né? Se o tamanho do lado for menor ou igual a 5, desenhar um quadrado da cor dada com o lado 5. Então, se ele for menor ou igual a 5, quando chegar nesse tamanho, ele vai parar. É o caso base, né? Então, as chamadas recursivas aqui, elas sempre vão terminando, né? Porque quando o lado chegar em menor ou igual a 5, vai terminar. E as funções básicas que a gente utiliza, né? Que são essas que eu botei aqui, above, beside, menor igual e conde, elas terminam porque elas já são pré-definidas da linguagem, né? E então não tem
nenhum outro tipo de função que possa dar esse looping. É isso que a gente tem que fazer na terminação, argumentação de terminação, né? Explicar que, olhando todo o programa, não vai ter nenhum problema quanto a isso. No exercício 2, então, a gente fez o desenha tapete de Sierpinski. Então, um era desenha Sierpinski, que me dá o triângulo, e agora desenha tapete de Sierpinski, que vai me dar o quadrado, né? Nós montamos aqui, lembrando que mudando mudando a nossa função, porque ele vai desenhar um tapete Sierpinski com os dados da figura. Então, se a figura é azul, ele vai me dar um tapete azul. Se a figura for verde, ele vai me dar verde. Com a altura da figura, com o x e o y dessa figura, né? Então, é isso que a gente estava montando aqui. Nós já fizemos o desenha Sierpinski e o desenha tapete Sierpinski, né? Que um vai me dar o triângulo, o outro vai me dar o quadrado. Lembrando que no desenho Sierpinski, a gente fez aquele cálculo diferenciado, lembra da altura? Porque a gente tem a altura da figura, a gente não tem o lado, né? Ou a gente tem o lado, não tem a altura, agora tem que olhar ali. A gente tem a altura da figura, a gente não tem o lado. E para fazer o triângulo, preciso do lado. Então, a gente fez um cálculo inverso, fiz uma explicação matemática para vocês ali, e a gente conseguiu fazer, né? Tem as chamadinhas. No número 3, então, nós tínhamos que criar critérios de parada, né? O que são esses critérios de parada? Critérios de parada, então, 3 critérios, né? 3 funções. O primeiro já estava o nome, que era fora dos limites. Então, quando a minha figura sair do limite da minha cena, ela vai parar, né? São os casos básicos que a gente viu agora quando a gente for fazer a argumentação da terminação. Então, só um minutinho, peraí. Só. Pronto. Problema técnico aqui. Então, a gente fez o primeiro, né? Fora dos limites, tá aqui. E aí nós definimos aqui, isso é importante porque a gente vai fazer agora, a nossa cena vai ter a largura de 400 e a altura de 400, já está aqui, né? E nós definimos também duas figuras a mais, a Fig 3 e a Fig 4, certo? Né? Então, fizemos aqui a nossa função fora dos limites, fizemos as chamadas, fizemos os testes, tudo certo. Nosso critério de parada 2, eu dei o nome de altura pequena com uma interrogação. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, usem suas criatividades, façam um nome bem diferente, né, para não ter nenhuma função com nome igual da outra, né? Então, quando a altura da minha figura for muito pequena, eu voltei para o 5, né, menor ou igual a 5, que nem a gente fez lá no início. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 50, pode ser 2, pode ser 1, né? Ele vai ser a minha parada, né? Fizemos a mesma coisa aqui, chamadas a função e os testes, teste check expect, deu tudo certo. O critério de parada 3 eu usei tem azul, com interrogação também, né? Para saber se tem azul ou não, né? Então, quando a figura for azul, vai me dar verdadeiro, quando ela não for azul, vai me dar falso, né? Fizemos aqui direitinho, tá tudo certo. No exercício 4, nós fizemos funções de modificação. Então, olha só, o 3 tem sub-exercícios, né? Ele é subdividido em outros exercícios. Então, a gente fez 3 funções de parada. Agora, nós vamos fazer 3 funções de modificação. Então, no exercício 4, que vai também para o 3, né? Nós fizemos a função de modificação move10. Né? Então, dado uma figura, modifica a sua posição aumentando 10 unidades no eixo X e no eixo Y. Então, lembrando que eu falei, né? Lá no início tinha aquelas funções que buscam só o eixo X, só o eixo Y, só a altura e só a cor. São essas que eu vou utilizar agora para fazer o exercício 4. Então, aqui nós fizemos, né, já fizemos exemplos como check expect junto, né? Já está tudo junto aqui. Essas listas, que listas são essas? Da onde surgiram essas listas? Surgiram da minha cabeça, né? Que eu resolvi botar na minha cabeça, resolvi fazer, para ver se daria certo aqui a nossa função, né? Então, define move10 e a figura fig, né? Fizemos aqui as chamadas da função que deu certo, né? O nosso check expect já foi exemplo. Lembrando que eu posso colocar junto no exemplo ou separado, tanto faz, né? Posso colocar aqui. Eu tenho apenas que demonstrar que se a minha lista aqui, ó, por exemplo, 1, 34, 10 e 5, eu vou mexer 10 no X e 10 no Y. Então, ele tem que aumentar 10 pontos no X, de 1 passa para 11, e no Y, que do 34 passa para 44. É por isso que eu fiz a listinha que está aqui, né?
porque ele está somando, olha aqui, ó. Está somando com o meu x e somando 10 com o meu y. Aí nós fizemos uma segunda figura de função de modificação, né? Não é figura, é uma função de modificação. Nesse caso, a gente vai dobrar a altura. Quando eu falo em dobrar, eu estou falando de multiplicação, né? Então, vezes 2. Então, eu mantenho, aqui na nossa função, eu mantenho a coordenada x, y na figura original, mas a altura que me der, eu vou multiplicar por 2. Então, o meu resultado vai ser o dobro dessa altura, né? Então, é só a gente olhar aqui no exemplo, ó. A minha altura era 10, então agora a minha altura passa para 20, né? Fizemos chamadas da função também, deu tudo certo. E a função de modificação 3, a gente mudou o tamanho e a cor. Precisa ser tamanho e cor? Não. Mas o exercício diz que, obrigatoriamente, uma das funções tem que mudar a cor. Tá? Por isso que é importante ler o PDF com atenção. Então, aí vocês podem fazer assim ou podem tirar o tamanho, não mexer no tamanho, mexer só na cor. Né? Pode colocar ali a função muda a cor, né? Ou nova cor, alguma coisa assim, né? E mexe só na cor, não mexe na altura. Como a gente mexeu na altura e na cor, então na altura subiu 30 pontos e a cor vai sempre somar 1, né? Já que a nossa cor é um número, de acordo com aquela tabelinha lá no início, já pré-determinada, a gente só somar 1 ali e fechou. Então a gente fez tudo isso até aqui, e aí usamos aqui as nossas figuras 1, 2, 3, 4, né? Ah, por que tem figura 3 e 4? Porque nós criamos ao longo do exercício. É obrigatório? Não. Vocês podem manter tudo Fig 1 e Fig 2. Eu quis criar para poder fazer os testes, né? Vamos para o nosso exercício 5, então. Então, aqui, exercício 5. Acho que vocês conseguem ver bem. Então, vamos lá. Constante para definir o tamanho da cena. Define largura 400, define altura 400. Então, vou colocar uma informaçãozinha aqui, ó, que eu acho válido, né? Opa, deixa eu tirar o maiúsculo. Ignorem, por favor, se tiver algum erro de digitação, né? Eu vi no outro vídeo, já digitei tão rápido que eu não vi que estava com uma palavrinha errada lá. Mas, vamos seguindo aqui, então. As constantes que definem o tamanho da cena já foram anteriormente definidas como segue. Vou botar assim, tá? Então, define, ó, já foi definido. Eu estou dizendo que já está definido. Se eu colocar aqui, tirar esse comentário, vai dar erro, né? Porque eu já defini lá em cima, né? Eu não preciso definir de novo. Então, largura é 400, altura é 400. Vou colocar mais uma observaçãozinha ainda aqui para a realização desse exercício. Também serão utilizadas as figuras criadas ao longo da atividade, ou seja, botar Fig 3 e Fig 4. Vamos mudar aqui também. Eu vou tirar isso também. Serão utilizadas as figuras já pré-determinadas Fig 1 e Fig 2. Deixa eu botar meus pontinhos ali na ficar bonitinho. Opa! E também as figuras criadas ao longo da atividade, ou seja, Fig 3 e Fig 4. Pronto. Por que eu fiz isso? Estou dando uma informação aqui, né, para a professora, né, explicando para ela como é que foi. Por que eu não estou definindo agora, que já foi definido antes, tá? Aí, nossa função, desenhar figuras. É uma figura que vai me dar uma imagem, uma função, né? Mais uma figura, pode ser Fig 1, 2, 3, 4, que vai me devolver uma cena, ok? Então, vamos botar aqui, objetivo, dado uma função que gera a imagem de uma figura, que é esta primeira aqui, né? Vocês conseguem ver bem? Sim. Então, isso que está entre parênteses aqui é uma função que gera uma figura, uma imagem. Então, qualquer uma daqueles desenha serpins, que desenha serpins, vai caber aqui, tá? E uma figura que eu vou escolher, Fig 1, 2, 3 ou 4.
né? Que gera uma cena, né? Vai gerar uma cena com várias imagens dessa figura nessa cena. Cada vez que gerar uma nova imagem dessa figura, nessa cena, vai ter uma alteraçãozinha, né? Então, os exemplos vou deixar aqui, deixa eu fazer daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Define, desenha figuras fanf, né? Opa, vou botar fanfig aqui, que estou usando fig, né? Então, fig. Dadas uma função de desenho da figura fan, da figura e uma figura fig. Então, eu vou para a minha condicional. Se a figura fig, deixa eu olhar aqui, vou botar um caso base agora. Eu tenho que dizer se a figura tiver muito maior que 400, ele vai me dar uma cena vazia, né? Se ela tiver uma altura maior que 400, ele vai me dar nada, o zero, né? É o caso base da minha condicional, né? Então, deixa eu pegar aqui. Colocar aqui para adiantar, já vou colocar aqui. Ó, se o centro da figura fig, vou botar aqui, né? Apresentar coordenada x maior que 400, desenhe uma cena vazia. Eu falei só coordenada x, né? Então, ó, se a minha coordenada x da minha figura fig for maior que 400, que é esse parênteses aqui, ó, tá vendo? Esse primeiro da minha condicional, o que ele vai me devolver? Epsilon desse mesmo tamanho, largura e altura, tá? Senão ele vai montar uma cena com o quê? Else place image. Então, vamos lá. A minha função na minha figura fig, o meu font é maiúsculo, né? Então, vamos botar maiúsculo aqui. Font fig, ó, é maiúsculo. Então, tem que deixar ele maiúsculo também. Então, mais pra cima. O que ela vai me devolver, tá? Ah, mas então a minha coordenada x não tá. Lembra que a coordenada x é na largura, né? Então a minha coordenada x está dentro dos 400. Beleza, então ele vai else, né? Então, ou seja, vai fazer o quê? Place image, vai montar uma imagem. Como que ele vai montar? Fun e a fig. Fun é a função de desenho e fig é a figura que dei. Se for a figura 1, né, que é azul, vai fazer essa função de desenho, vai usar os elementos da figura 1, né? O desenho da figura, botar da figura fig. Como? Eu vou manter a coordenada x da figura, a coordenada y da figura, né? Deixa eu botar figura fig. Estou mudando aqui. Onde que eu vou criar isso? Vou criar uma cena contendo os desenhos das figuras a partir dessa figura fig modificada, né? Então aí eu vou começar. Imagina o tamanho de 400, em branco. O primeiro desenho que vai estar lá, eu estou dizendo aqui, ó, depois desse place image, vou ver se eu consigo mostrar, né? Depois desse place image, eu estou dizendo para ele fazer o primeiro desenho ali, vamos supor que é um triângulo, tá? Então eu vou usar o desenho Sierpinski Fig 1. Então o Fig 1 é azul e ele vai fazer um desenho dele no lugar do X e do Y, no cantinho ali. Aí agora eu vou dizer para ele o que eu quero modificar nas próximas vezes que ele for desenhando. Eu vou colocar ele um pouquinho para o lado, um pouquinho para baixo, ou um pouco para cima, né? Vou mudar a cor. O que eu vou fazer agora nesse desenha figuras? Eu vou fazer a mesma figura da mesma cor várias vezes. É isso que eu quero neste momento aqui, tá? Então vamos lá, botar aqui, ó, coordenada x figura fig, coordenada y na figura fig, tá? Então eu vou fazer meu triângulo, vamos supor, né? Ó, a minha função desenha Sierpinski, a minha fig 1, sei lá. Então eu vou botar essa imagem exatamente na coordenada x e y, lembrando lá nas nossas, sempre esqueço, dos eixos, né, x e y. Então, o que vai acontecer? Uma cena contendo os desenhos das figuras a partir da figura fig modificada da seguinte forma. Aí, eu vou colocar o desenha figuras, que é exatamente essa função que a gente está criando aqui, ó. Desenha figuras com S, né? Tá? Essa mesma função, e vou botar list. O que eu vou fazer com essa lista agora? Deixa eu tirar aqui, botar aqui para baixo, acho que fica melhor de visualizar. A função desenha figuras, lembrando, a função desenha, ela recebe uma função e uma figura, né?
Então, eu vou repetir ela aqui, mas como eu tenho caso base, não vai dar looping. Eu tenho que cuidar isso, né? E aí, eu vou fazer o que nesse meu list aqui, ó? Eu vou colocar, então, na mesma ordem, coordenada X, figura FIG, mas aí eu vou alterar agora, quer ver? Ó, peraí, vou botar aqui. Coordenada X da figura FIG, coordenada Y da figura FIG. Vou tirar os pontos aqui da continha. Depois vem a altura e depois a cor, né? Então, deixa eu ver. A altura, figura, FIG. E o outro é cor, figura, né? Tá. O que que eu vou modificar agora? Eu coloquei os 4 itens da minha lista. Estou criando uma lista nova. Por quê? Porque a próxima imagem tem que ser diferente. Então, assim, se eu quero que ele vá mais para a direita, se eu quero que vá mais para baixo, se eu quero que mude a cor, eu vou fazer alterações aqui que vão me dar essas mudanças de cor, de tamanho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais pro lado, acho que eu vou chutar aqui 25 pontos pro lado. Será que tá bom? Vamos testar, né? Então, eu vou colocar aqui no início, a coordenada x figura, mais, opa, é mais, será que eu deixei um espaço, não deveria ali. O valor da minha coordenada x da minha figura, vou somar 25 pontos, certo? Aí, eu quero que ele vá mais para baixo também. Eu quero que ele faça esses meus desenhos, meus triângulos, façam uma linha diagonal, assim, né? Acho que assim, né? Uma linha diagonal. Então, eu vou colocar também para modificar a minha coordenada y, que é para baixo. Então, ele vai descendo, ele vai para o lado mais 25 e vai para baixo mais 25. Ele vai acabar descendo nessa diagonalzinha assim. Então, eu vou colocar aqui mais também na minha coordenada y, 25. Tá? A altura da figura, eu acho que eu posso deixar mesmo? Vou deixar a mesma por enquanto. Né? Ou ela vai diminuindo? Acho que ela pode ir diminuindo. Então, aí, em vez de aumentar, vamos botar que ela vai diminuindo. Eu vou botar menos. Quanto que vai diminuir a altura da minha figura? Eu vou colocar menos 5. Cada figura é 5 pontos menor que a anterior, né? E a cor da figura, vamos mudar a cor também da figura. Como a cor da figura é um número, se eu botar sempre um número a mais, vai dar sempre um resultado a mais daquele cálculo lá da cor figura, né? Então, eu vou somar um ponto. Daí, cada um ponto vai ser uma cor diferente, certo? Vamos ver se vai dar tudo certo. Vou fechar meus parênteses aqui. Desenha a figura fã. Opa. E. Fechou, condicional, mais um parênteses aí. Acho que agora foi. Vamos fazer um testezinho aqui, vamos ver se vai dar certo, se eu não esqueci de nada. Ó, vou copiar daqui, ó. Desenha figuras fanfig, né? Vou botar aqui chamadas da função. Opa. Então, vamos colocar aqui. Vou botar desenha figuras, eu vou botar desenha Sierpinski. Vou botar fig 1. Vamos ver se vai rodar, se eu não esqueci de nada. Ó, vou ter que arrumar aqui, botei alguma coisa a mais aqui. Vamos ver. Ah, eu tenho que fechar o colchete. Peraí que eu botei errado. Vamos lá. Vamos ver o que que deu aqui. Um minuto. Bom, pessoal, dei uma paradinha aqui para ver o que estava acontecendo. E às vezes é uma questão puramente matemática, né? Então, quando a minha dica para vocês é a seguinte: estiver fazendo exercício e der um erro, calma, respira, né? Não pira e vamos seguir para ver o que está acontecendo, para ver como é que a gente pode resolver isso. Então, eu estava aqui falando com vocês, né? A gente estava fazendo o nosso desenha figuras, aí eu escrevi aqui, ó, desenha figuras, desenha Sierpinski, que é o triângulo fig 1, né? E aí me veio esse erro, deixa eu colocar mais pro ladinho aqui, apertar um pouquinho aqui a nossa função.
ficou mais apertadinha agora aqui, vamos ver se vai dar para visualizar. E aqui, quero que vocês visualizem bem aqui. A gente vai chegar no 6 ainda depois. E aí diz que está dando um erro de um número negativo, tá? Que o triângulo está dando um número negativo. E uma da onde está saindo esse número negativo? Aí eu fui dar uma olhada e vi que quando a gente vai diminuindo a altura e ele vai fazendo o cálculo, vai chegar um momento que a altura vai dar um número negativo. Então eu tenho que alterar a questão do lado ali, da altura da minha figura para fazer meu triângulo. Então, em vez de diminuir a altura, eu vou aumentar a altura, né? Vamos colocar aqui, ó. Se vocês vão conseguir visualizar, deixa eu dar um zoom. Aqui a gente estava fazendo nossa listinha aqui, né? Então, aqui, ao invés de diminuir aqui a altura, diminuir 5, que foi o que a gente tinha colocado, eu vou vamos tentar aumentar, vou botar um mais aqui, somar 5. Então, a minha figura vai aumentando. Vamos dar um one, vamos ver se vai dar certo. Ou se vai dar outro erro. Opa, deu certo? Olha aqui, ó. Deixa eu botar bem pro canto aqui para vocês verem. Ó, aqui, como a Fig 1, a minha lista Fig 1 é azul, olha ali, ó, o meu triângulo azul é o primeiro, aumentou em 5 pontos, fez o verde, aumentou em 5 pontos, fez o amarelo. Percebe que ele vai mais pro ladinho e mais para baixo. Mais pro ladinho é o X, mais para baixo é o Y. Se vocês quiserem colocar mais ainda pro lado, é só modificar ali os pontos, que a gente botou 25, né? Deixa eu fazer um teste, vamos botar 30 para cada. Deixa eu descer. Cada vez que eu mexo aqui na tela, ó, botei 25. Vamos botar 30 aqui para ver se vai dar alguma. Ficar um pouquinho mais diferente. Ó, dar one de novo. Ó, e foi um pouquinho mais pro lado, percebe? E vai mudando as cores conforme a lista de cores está lá. Até ele ficar bem grandão aqui embaixo. Se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar melhor aqui. Ó, a imagem, tá vendo? Ó, ele vai aumentando e vai indo para a direita, até chegar aqui nesse verde, aí depois ele vai para o amarelinho, né? Deixa eu tirar, ó, vai para o amarelinho e aí ele vai para fora da minha imagem. E aí, o fora da imagem é o meu critério de parada, por isso que ele vai parar, certo? É isso que a gente tem que fazer nessa função. Desenha figuras, vai desenhar a mesma figura várias vezes. Só que a gente já modificou o X, o Y, a altura e a cor, né? Vocês podem modificar o que vocês quiserem aí, certo? Vamos seguindo então. Quando der algum erro, alguma situação ali, ah, meu Deus, deu erro, e agora? Respira, vai devagarinho, né? E que a gente vai conseguir resolver devagar, tá? Então, a gente fez aqui, né, as nossas constâncias, deixa eu ver aqui. Agora, eu posso fazer o meu exemplo, os exemplos aqui, né? Ó, tá? Então, desenha figuras fanfig. Vou colocar aqui o meu exemplo para deixar completinho meu exercício. Nesse caso aqui do exemplo, eu sugiro que vocês façam o mais detalhado possível, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, exemplos, né? Desenha figuras, aí a função que eu... Deixa eu tirar o desenho mais pro ladinho aqui, para vocês verem bem o que eu tô escrevendo. Cadê? Ele pula, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, desenha figuras. Que eu que eu coloquei? Desenha figuras, eu usei o Desenha Sierpinski e usei Fig 1, né? Tá. O que isso aqui vai me dar? Gera uma cena com diversos triângulos. Aí eu vou descrever o primeiro triângulo. Tem a cor, altura e coordenadas x e y da figura 1, vírgula. Ou seja, aí eu vou copiar, colocar aqui as informações da figura 1. Deixa eu ver aqui.
azul, né? Cor azul, altura 50, coordenada X. Deixa eu ver qual é a coordenada X. 10. E coordenada Y. Vou botar um igual aqui, né? Igual a 10. E coordenada Y igual a 30. Pronto. Vou colocar aqui agora os próximos triângulos gerados. Próximos triângulos gerados se alternam de cor na ordem verde, amarelo, ciano, vermelho e novamente azul. Também alteram a altura, sempre aumentando em 10 pontos, e o centro XY aumentando em, botei 30, né? Então, 30 pontos até sair da cena sendo definida. Acho que isso é suficiente. Esse é o exemplo, tá? Se eu fizer se eu fizer aqui, vou fazer uma outra chamada, copiar essa mesma aqui, vou colocar o tapete de Sierpinski como figura de desenho, como função de desenho, né? Então, desenha tapete Sierpinski e botar Fig 2, tá? Vai me dar o tapete quadradinho. Não, botei um ponto ali, né? Para não aparecer de novo essa imagem aqui dos triângulos, né? Que tá aqui no cantinho. Deixa eu puxar bem aqui pra ponta, ó. Vamos ver. Tô com os triângulos aqui. Agora eu quero que seja o tapete. Vamos ver se vai dar certo. Ver se vai dar erro. Ó, demorou um pouquinho porque eu tava pensando, tava variando, deu certo. Tá aí os tapetes. A figura 2 que a gente tem começa com verde, né? Então, olha ali, verde, amarelo, ciano, vermelho, azul. Verde, amarelo, ciano, vermelho, azul. Verde, amarelo, né? E a mesma lógica que a gente fez. Então, ela vai aumentando o tamanho, ó, até o meio dela, o meio desse amarelo que tá aqui. Deixa eu tirar minha câmera. Opa, tirar minha câmera. Ó, o meio desse amarelo que tá atrás desse verde já tá fora da cena que é delimitada nesse quadradinho aqui de 400 por 400, tá vendo? Então é isso que está modificando a minha a minha função. Acho que deu certo, né? Acho que tá tudo tranquilo. A gente pode seguir então. Deixa eu arrumar a nossa tela aqui para voltar bonitinha, para a gente poder visualizar tudo certinho. Beleza, então. Terminamos o exercício 5. Vou colocar aqui, ó, no exercício. Cadê? 5, tá aqui, barará, chamada da função, tá aqui, vou colocar um ponto e vírgula aqui, ó, tá? Aí vem a terminação argumentação de terminação. Vamos fazer a argumentação da terminação agora. O que a gente vai fazer aqui, né? Assumindo que a função fã, argumento da função, termina, este programa sempre termina por quê? Então, eu vou pegar aquele modelo, deixa eu só tirar aqui, vou dar um one, só para assumir o desenho, né, que eu já sei que deu certo. Ó, eu tô aqui, argumentação, antes do exercício 6, que é argumentação e terminação. Eu vou lá no exercício 1, lá no primeiro, que já tem uma argumentação de terminação montada lá, vou copiar aquele de lá para cá e vou só alterar o que eu preciso aqui. Então, vamos lá. Lá no exercício 1, cadê? Aqui, ó, exercício 1. Vou copiar daqui A, B e C, tá vendo? E vou descer agora, vou lá onde eu estava, no 5, aqui, ó. Vou colocar aqui. Argumentação, chamada de função. Argumentação de terminação. Então, vamos lá. Argumentação de terminação, assumindo, tá. Ó, vou apagar esse aqui que eu copiei, né? Esse programa sempre termina... Por quê? Vou apagar esse aqui que eu copiei lá de cima também. Letra A. Existe um caso base sem recursão, que é quando
Aí esse aqui é lá de cima. Qual é o meu caso base aqui? Vamos ver. Ó, meu caso base aqui, se o centro da figura apresentar coordenada x maior que 400, desenhe uma cena vazia. É só copiar daqui, gente. É só copiar esse comentário para lá. Então, existe um caso base sem recursão, que é quando... Aí eu vou apagar essa parte aqui e vou colar aquela lá. O centro da figura FIG apresentar coordenada x maior que 400. Aí eu vou tirar essa parte aqui. Nesse caso, o programa simplesmente desenha um quadrado. Opa! Desenha uma cena vazia. Ok? Peguei ali do meu comentário e coloquei aqui. B. Cada chamada recursiva é realizada tendo como argumento. Aí agora aqui eu vou mudar. Ó. Não. O que eu fiz aqui? O que eu modifiquei aqui no meu programa? Tendo como argumento. Agora eu vou pegar isso aqui e vou escrever ali. Né? Coordenada x maior, coordenada y. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho ele prontinho, vou copiar aqui, só um minuto. Não, vamos fazer junto aqui, que eu acho que é melhor, né? Então, ó, cada chamada recursiva é realizada tendo como argumento que as coordenadas, né? Não, a coordenada x. Porque, como é o meu caso base, a coordenada x maior que 400, então eu tenho que dizer aqui que a cada chamada recursiva, o meu x fica mais perto de 400 e que uma hora ele vai chegar ali e que isso vai terminar. Então, eu vou apagar essa parte aqui, que fala lá do triângulo no início. Cada chamada recursiva é realizada tendo como argumento um novo valor para a coordenada x, sempre aumentando em 30, deixei 30 ali, né? 30 pontos. Até o momento em que esse valor ultrapasse 400 pontos e atinge o caso base e termine. Então, eu estou explicando aqui que a cada chamada recursiva eu estou chegando mais perto de 400. As funções, aí agora eu tenho que ver se eu usei essas funções aqui. Quais funções eu usei aqui? Eu usei maior, else, place image, as funções de soma, vamos botar aqui. As funções, não é maior, menor igual, é maior. Vamos botar aqui maior. Cadê meu maior? Above eu não usei, beside não usei, conde sim, vou botar o sinal de mais, né? E conde terminam, pois são pré-definidos da linguagem. A função, essa aqui não... Essa square eu não usei aqui, né? Quais funções que eu usei ali? Eu usei as outras funções que já foram pré-definidas lá no início. As funções core de x figura, core de y figura, altura figura e cor figura terminam, pois usam somente funções pré-definidas e não tem laços, né? São os laços que podem causar o loop. E aí terminei aqui, vou salvar. Terminei a minha argumentação de terminação do exercício 5. Né? Espero que tenha ficado bem claro. Vamos para o 6 para a gente conseguir acabar. Finalmente. O que acontece no 6? Eu tenho que criar a minha função desenha figuras, que é a mesma que eu já fiz o 5, gen. Eu tenho que generalizar. Então, a desenha figuras, ela já recebe uma figura e uma função que desenha figuras, né? O que eu vou colocar nela agora aqui? Deixa eu copiar aqui. O que ela vai me entregar? Ó, a função que desenha essa imagem, uma figura, né, que vai me dar um booleano, uma outra figura que vai gerar uma figura, e a figura, né, são 4 elementos. Então, aqui. Então, vamos voltar aqui. Eu dei uma paradinha, deu um barulho aqui no portão. Voltando aqui. Então, estamos no exercício 6, né? Então, vamos lá na função desenha figuras gen, que é genérica. Então, a gente já tem aqui uma figura que me dá uma imagem, né? É uma função que desenha uma figura. Eu vou chamar essa função de fundo desenha. Uma figura fig,
né? A figura aqui vai ser fig, aquele parênteses que vai achar facilitar. Uma função que define a terminação, que vai ser a função de figura, que é essa função que está aqui, ó. O booleano é a função que a gente fez lá nas terminações. Lembra que a gente fez 3 funções de terminação que ele dava verdadeiro ou falso, né? Então, essa aqui é a funFin. E uma função de movimentação, que é a funMove. Devolve uma cena. Então, eu tenho uma função com 4 argumentos. Cada argumento desse, tirando a figura, que vai ser fig, 1, 2, 3 ou 4, que a gente já fez até agora. Ó, tenho 2 objetos que fechar. Uma função com 4 argumentos. E cada um deles vai ser um tipo de função. Por isso que quando eu fizer o meu define, vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se você consegue visualizar bem aqui. Desenha a figura gen é o nome da minha função. Então, ela vai ser funDesenha, fig, funFin e funMove. Certo? Consegue ver isso, tá? Então, essa baita função parece uma coisa enorme. O que eu tenho que fazer com ela? A primeira que eu vou fazer é deixá-la genérica e o exercício diz assim, ó. Como a função desenha a figura gen é muito flexível, né? Essa parte 2 aqui. Desenvolva a função desenha a figura gen, que recebe uma função de desenhar figura, tá ali, vai ser a minha funDesenha. Uma figura inicial, minha figura fig, pode ser fig 1, 2, 3 ou 4. Um critério de fim são aquelas que a gente fez 3 critérios de fim, lembra? 3 funções de terminação. Aí, para mim, vai ser aqui a funFin com interrogação, mas eu posso tirar essa interrogação também, isso é diferente, tá, gente? E uma função de alteração de figuras, que foi a que a gente fez ali no 4, né? Nós fizemos 4 alterações de altura, cor e movimento, né? E gera uma cena com várias figuras, como na questão anterior, da mesma forma que a questão anterior. Use as funções das questões 3 e 4 para gerar exemplos diferentes para a função desenha figura gen. Então, eu tenho que pegar aquelas funções lá da 3 e 4 e botar aqui, certo? Construa pelo menos 4 chamadas diferentes da sua função. Então, aqui vai ser muito particular, vai ser muito pessoal essa parte do exercício. A gente não pode sair copiando do colega. E a gente tem que cuidar uma coisa, que eu até comentei no vídeo anterior, se eu tenho uma função de fim, uma função de parada, em que a minha função de parada ele tem que ser menor que 5, por exemplo, que a gente fez uma, eu não posso juntar ele com uma função de modificação que aumenta a altura. Porque daí ele nunca vai parar. Aí vai dar looping. Então, aconteceu isso comigo no início, aconteceu com vários colegas. Olha, eu tô tentando fazer atividade e chega aqui, dá problema de memória, trava tudo, não aparece nada, não quero mais fazer isso, esse programa não me ajuda. Então, assim, a gente tem que só cuidar como que a gente vai juntar os pares das funções de parada e das funções de modificação. Tá. Se não der para juntar um ou outro, a gente vai lá, muda a função de parada, muda a função de modificação e volta aqui. E a gente tem que colocar algo que realmente case, né? Como eu falei, eu não posso botar uma função de modificação que sempre aumenta até o final, se agora a minha função de base é que diminua, né? Ou então, deixa eu ver, uma função que eu tenho, o meu x vai indo para fora da cena, meu X nunca vai para fora da cena, mas a minha função de parada é que ele vá para fora da cena. Também não vai nunca parar. Né? Então a gente vai ter que cuidar isso agora quando a gente fizer as 4 chamadas. Primeiro a gente vai montar essa função e aí a gente vai testar com essas funções que a gente tem aqui e ver se não tem que alterar nenhuma função para a gente terminar. Depois que a gente fizer as 4 chamadas e gerar as 4 cenas, aí a gente vai para a letra B, que é fazer a explicação da terminação de cada uma daquelas cenas. Mas tudo vai depender do que a gente vai usar em cada chamada, tá? Então, de novo, gente, é muito pessoal. Cada um de nós vai ter as suas funções com seus nomes. Então, não adianta vir aqui copiar o nome das minhas variáveis se tu não usou isso no teu programa, tá? Então, cuide muito isso. A minha sugestão é pegar um caderno e anotar quais são as funções que tem. Vou mostrar para vocês como é que tá o meu caderno aqui. Ó, peguei meu caderno aqui, o que eu fiz aqui? Não sei se vai dar para vocês verem. Vamos ver.
Acho que não dá para enxergar. Mas o que que eu fiz? Só pra você entender. Aqui nesse canto eu coloquei os nomes das funções que eu criei como critério de parada. Aí do ladinho aqui eu escrevi as três funções que eu criei como modificação. Então, critério de parada a gente tem fora dos limites, altura pequena e tem azul, todas com interrogação. De modificação, tem move 10, dobra a altura e muda tamanho e cor. Todas com hífen, né? E aqui embaixo, também não vai dar para ver aqui, com essa letra horrível que eu escrevi, eu botei as minhas figuras. Fig 1, 2, 3 e 4, a cor que cada uma começa e os números do X, Y, altura e cor, né? As cores todas. Para que eu fiz isso? Para não ter que estar voltando toda hora lá em cima no exercício e conferindo. Então agora, olhando aqui, eu já vi mais ou menos o que que eu posso casar. Por exemplo, se eu tenho a função altura pequena, eu não posso usar o dobra altura, né? Porque daí a altura vai aumentar e a altura muito pequena é uma critério de fim, não posso usar. A função de critério de parada tem azul, eu já posso usar com muda tamanho e cor. E daí quando chegar no azul ele vai parar. Ó, já posso fazer isso. A função fora dos limites eu posso usar tanto com a move 10 quanto com a dobra altura. Mas aí a altura tá maior, mas o X não tá maior. Tem que ver se eu mudei. Então é isso que eu tenho que ver, essas informações que eu tenho que ver se elas casam, entendeu? Senão eu tenho que ir lá essa altura pequena, mudar essa altura pequena para altura grande, né? Será que a altura é grande? Então, conforme quando a altura chegar em 300, ela para. Quando a altura chegar, né? Porque a cena tem 400 pontos. Quando a altura chegar em 399, ela vai parar. Posso mudar isso então para facilitar para poder fazer esse exercício 6 agora, tá? Vamos fazer essa nossa primeira, então, aqui. Deixa eu deixar meu caderno de lado. Então, vamos lá. Então, dados uma função que desenha uma figura, né? Eu vou botar um embaixo do outro, assim. Dados, então, o quê? Uma função que desenha uma figura vai ser o fão desenha. Uma figura vai ser a minha figura fig. Uma função que define a terminação, que vai ser a função de fim. E uma função de movimentação, com move. O que que ele faz, né? Dentro de tudo isso. Devolve uma cena, tá? É o que eu botei aqui em cima, né, no objeto, tá? Dado tudo isso, aí vem a minha condicional. Se a figura fig, qual é o critério que eu vou utilizar de fim agora? Estou olhando para o lado para ver o outro exercício que eu tenho aqui, né? Ah, vou colocar do jeito que eu coloquei ali no outro, para a gente fazer igual. Ó, ó, se a figura fig é verdadeira para a função que define a terminação, desenhe uma cena vazia. Então, a função que termina a definição, se a figura fig atender aquele critério ali, por exemplo, se eu tenho azul, que é a terminação, ela vai me devolver uma cena vazia. Então, eu posso montar toda a minha função e botar lá o tem azul, boto fig 1, que eu já sei que é azul, vai me dar a cena vazia, né? Então, se a função de fim, ó, tá aqui, vai me dar empty sem, tá? É isso aqui. Se não, monta uma cena com. Aí agora vamos lá. Else, place, opa, nem espaço mais. Place image. O que que eu vou montar então? O desenho da figura fig, aí é a mesma coisa do anterior. Coordenada x da figura fig, coordenada y da figura fig. É a mesma coisa que a gente fez lá no anterior. Então aqui, fun, fun desenha, porque minha função agora é fun desenha, fig, o desenho da figura fig. Vocês estão vendo direitinho? Deixa eu olhar aqui. Tá. Tá. Ah, tô tentando ajeitar para caber melhor aqui para vocês visualizarem, tá? Então, Fon desenha, né? O desenho da figura fig. Aí vem as coordenadas x, vou botar aqui. Coord x figura da figura fig.
né? Que é a coordenada x da figura φ, e aí eu vou repetir para a coordenada y agora aqui. Coord y figura φ, né? Então, coordenada y da figura, né? Em uma cena contendo, o que que vai conter então? Até agora, vamos voltar aqui, né? O que que a gente fez? A gente colocou o define e a gente colocou essa baita função gigantesca que está aqui com os 4 elementos. Eu coloquei os elementos aqui um embaixo do outro só para visualizar melhor, mas não precisa entregar assim a atividade depois, tá? Então, são 4 elementos. O que que eu vou fazer agora? Uma condicional. Se a figura fig que eu estiver utilizando, né, for verdadeira para a função que define a terminação, desenhe uma cena vazia. Ah, a função que termina a definição. Meu Deus. A função que define a terminação. Meu Deus, consegui misturar tudo. Eu tenho 3 funções de fim, né? Que definem a terminação, né? Que dizem, ó, vai terminar aqui. Então, eu tenho altura pequena, tem azul e fora dos limites. Então, se eu usar lá a minha. Deixa eu ver aqui, a minha Fig 3, fora dos limites, o X está fora dos 400. Meu Fig 3, meu X é 500. Se eu botar lá fora dos limites, Fig 3 vai dar uma cena vazia, né? Porque não vai atender ao critério da terminação, então não vai gerar nenhuma imagem. Aí, como eu falei, a Fig 1, eu já sei que a Fig 1 começa com azul. Então, se eu botar a minha função de terminação tem azul, que quando chegar no azul ele vai parar, então ele já vai me dar o zero, né? Vai me dar nada, porque a Fig 1 já é o azul, né? Então ele já vai me dar isso aí. Tá? Aí eu montei aqui a FunFig, tá. Se não, vamos supor que não tem nada a ver, não atendeu o critério de terminação. Opa, então eu posso seguir. E aí eu vou desenhar uma place image, que é uma nova imagem, vou botar aqui. O que que vai usar? Vai pegar essa função de desenha. Por que que vai pegar uma fun desenha? Por quê? Porque eu não sei se eu quero desenhar um tapete, se eu quero desenhar um triângulo, se eu quero desenhar uma bola, se eu quero desenhar um coração, enfim, né? Posso botar qualquer função. Neste exercício, a gente tem a fun desenha, a gente tem desenha Sierpinski e desenha tapete Sierpinski. Então, nós temos 2 funções, a gente vai revezar aqui as duas. Fig, eu tenho Fig 1, 2, 3 e 4. Coordenada X da figura Fig, coordenada Y da figura Fig, tá. E agora eu vou para a próxima parte, né? O que que eu vou desenhar agora? O que que vai acontecer agora? Como é que eu vou terminar essa parte? Vou colocar a explicação aqui e a gente vai ler. Deixa eu apagar essa parte aqui. Pra gente terminar essa aqui, então. Né? Em uma cena. Então, tudo isso aqui vai ser em uma cena contendo os desenhos das figuras a partir da figura modificada, de acordo. Como é que eu vou modificar? Qual é a função que vai modificar a minha figura? A função FunMove. Ah, mas a função FunMove eu criei ela? Não. Essa é a minha variável. Minha variável de modificação. Quais são as funções que eu posso usar no lugar da FunMove? Eu tenho aqui no meu caderno, move 10, dobra a altura, muda tamanho e cor. Então, dependendo da função que eu colocar ali, é que ele vai criar as próximas figuras, né? E a cada chamada de função vai sempre testar se o critério da terminação da função fim, a funFim, será true ou false até o programa terminar. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar o meu programa que eu estou fazendo, desenha a figura gen, ó. Vou colocar um embaixo do outro, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, tá? Então, esse desenha a figura gen, o que que acontece? É o mesmo que eu estou colocando aqui? Sim, é o mesmo. Agora eu vou colocar aqui, eu desenhei a primeira figura, depois que eu desenhei a primeira figura, eu vou chamar de novo esse programa. Aí eu vou usar o fun desenha. Esse fundesenha vai ser aplicado, ó, em cima dele vai ser aplicada a função de movimento, aí vai ser feito o critério da função de fim e vai ser outro critério da função de movimento, certo? Parece bem complicado quando a gente começa a falar, mas depois a gente olhar com bastante calma, a gente começa a entender como é que elas estão se relacionando, tá? Deixa eu fechar aqui, acho que meus parênteses estão corretos, tá? Deixa eu botar aqui, deixa eu largar meu caderno. 4 chamadas da função desenha a figura G. Agora que a gente vai fazer o teste. Vamos ver o que que vai
dar tudo isso aqui. Será que a gente vai conseguir? Será que vai dar algum problema? Vou copiar daqui, lá do Define. Eu sempre copio do Define para não ter problema de digitação. Tá, então, fundo desenha. Eu vou colocar desenha tapete Sierpinski. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vamos ver se estou enxergando. Tá. Fundo desenha, eu vou colocar desenha tapete Sierpinski. Aí, vou apagar meu fundo desenho. A minha FIG, vou botar a FIG 1. Tá. A minha função de fim, e a minha função de parada, eu vou colocar fora dos limites. Fora, minúsculo, né? Eu vou dar um enter aqui, gente, só para continuar, tá? Fora dos limites. Para ele ver se ele está fora dos limites, né? E a interrogação. E a minha função de movimento, já que é fora dos limites, né? A minha full move vai ser aquela que bota, que move para o lado. Então, eu vou botar o move 10. Vamos ver se deu certo. Ai, ai, ai. E agora? Será que deu certo ou vai dar um erro? Ele demora um pouquinho para pensar, para elaborar. Vamos ver aqui. Opa, apareceu alguma coisa aqui no meu lado. Peraí que eu vou arrastar para cá. Olha só a nossa figura. Ah, deu certo! É, eu não sei, as pessoas falam que é uma coisa meio de nerd quando a gente vê que a coisa funciona, né? Vamos ver o que que deu aqui então. Vamos ver, entender direitinho. Deixa eu puxar mais aqui pro lado. Vamos ver aqui. Cadê? Exercício 6. Tá, o que que eu coloquei na minha chamada aqui, ó? Desenha figura G, né? Aí eu botei o tapete Sierpinski, então, por isso que é esse quadradinho que tá aqui. A figura 1, a gente sabe, eu já anotei aqui, ó, por isso que é bom a gente ter no caderno, ó, tá? A figura 1, ela começa com azul, então todas as figuras são azuis. Beleza, fechou. Tapete Sierpinski desenhou o quadradinho, tá? Eu coloquei fora dos limites, ou seja, perguntando quando o meu X chegar fora dos 400, que é da cena que eu determinei, vai parar. E o Move 10, ele vai botando para o lado, tá vendo? Ele não muda a altura, ele bota para o lado, cada ladinho, cada imagem que vocês estão vendo ali, parece, tá uma embaixo da outra, é o Move 10. Vamos colocar o muda tamanho e cor para ver? Vamos tirar o, vou fazer outra chamada aqui. Vou botar pro lado. São 4 chamadas, né? Então, ó, eu vou fazer essas chamadas uma embaixo da outra aqui, para vocês verem que são 4 variáveis e para ficar melhor para eu poder visualizar aqui também com vocês, tá? Ó, vocês podem, claro, quando fizerem a função, no exercício vocês podem fazer tudo na mesma linha. Eu só estou fazendo assim, tudo isso aqui pode ser na mesma linha, só estou fazendo assim para que vocês consigam visualizar bem aqui na tela que eu tenho, tá? Então, deixa eu botar mais pro ladinho. Peraí. Aqui. Então, de novo. São 4 chamadas. Então, essa aqui é a nossa primeira. Vou botar um ponto e vírgula na frente aqui. Agora eu vou copiar isso aqui. Vou botar aqui embaixo. Vou fazer a mesma, só que eu vou, em vez de botar o Move 10, eu vou botar muda tamanho e cor. Muda tamanho e cor. Vamos ver se vai rolar aqui. Ele está pensando. Vai ter aquela musiquinha do. Lembra? Agora eu vou entregar a minha idade. Lembra do peão da casa própria? Tinha aquela musiquinha assim que fica, né? Vamos ver se ele vai desenhar a nossa imagem ou não. Muda tamanho e cor, o tamanho vai aumentando, né? Ele não desenhou nada. Será que deu algum erro? Mas vai ter que ir lá olhar o que fora dos limites que muda tamanho e cor. Ó, deu erro aqui. Máximo Call Stack Size Excess. O tamanho não deu certo.
né? Então, tem algum erro entre fora dos limites e muda tamanho e cor. Não posso usar as duas juntas. Então, eu vou botar, como ele muda a cor, eu vou botar o tem azul, em vez de fora dos limites, botar tem azul. E em vez de Fig 1, eu vou colocar Fig 2, porque o Fig 1 eu já sei que o Fig 1 começa com azul, vou colocar Fig 2, vamos ver. Opa, falta uma interrogação, Carol. Viu só? A gente não presta atenção nas coisas, como é que faz? Vamos ver o que que ele vai me dizer aqui. Olha, mais um erro. Agora a gente vai ter que ver o que que a gente vai trocando aqui. Muda tamanho e cor. Eu vou botar de novo Move 10. Eu vou tirar desenha tapete. Vou botar só desenha Sierpinski. Vamos ver. Muda tamanho e cor. Tamanho vai aumentando para 30. Muda a cor, tem azul. Fig 2, vamos ver se vai dar certo este aqui. A gente vai ter que ir tentando, gente, porque é assim que funciona. A gente vai elaborando, vai montando, até que a gente consiga encaixar, né, todas as, as nossas variáveis aqui, sempre colocando desenha Sierpinski ou desenha tapete Sierpinski, tá? Bom, pessoal, voltei aqui, tive que parar uns minutos para porque não deu certo, as nossas funções aqui não deram certo. Vamos alterar uma delas, então, para a gente poder seguir. Então, é aquilo que eu estava falando antes, né? Às vezes a gente não percebe que a gente cria uma função que não casa com a outra. Nesse caso aqui, é muito importante a gente ter essa atenção, né? A gente ter esse cuidado de casar as funções, né? Para não ter nenhum problema. Então, deu um looping, o esquema entrou num looping. Copiei daqui, colei no Rapid para fazer o teste, que às vezes, não sei dizer porque, às vezes o programa funciona em um, não funciona no outro. Mesma coisa. Então, vamos alterar aqui a nossa função. Então, a gente vai tirar a função altura pequena e vai transformar, vou até botar no meu caderninho aqui de novo, ó. Vai ser uma altura grande. Por que eu vou botar altura grande? Porque eu tenho a função da dobra altura e a muda tamanho e cor. E esse muda tamanho também é de altura. E a dobra altura vai dobrando literalmente a altura. Então, eu vou modificar um pouquinho essas funções. Vamos lá. A gente vai subir até o exercício 3. Vamos ver. Critério de parada aqui, ó. Vamos retomar então. A gente tem o primeiro critério de parada fora dos limites, tá? Que vai mexer na coordenada x e y. Então, se eu tiver alguma função que movimenta o meu x e meu y, eu posso casar com esse critério de parada. Eu tenho a move 10, né, que eu já fiz. Aí vamos para a próxima, altura pequena. Essa aqui que eu vou alterar para altura grande. Vamos alterar juntos aqui. Vocês podem colocar altura maior, ou muito grande, né? Ou grande demais. Podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar grande aqui só para facilitar. Então vai mudar muito. Dada uma figura, verifique se a altura é, em vez de menor ou igual, vou botar maior ou igual a. Aí eu vou botar assim, se a minha cena tem 400 pontos, vou botar aqui 350, só para não ficar dentro dos 400, né? Qualquer valor ali. Então, exemplos, altura pequena, vou botar altura grande, vamos mudar tudo para grande aqui. Se da figura 1 devolve valor falso, né? Altura grande. Ó, a Fig 4 que eu fiz no meu caderno, a altura da minha Fig 4 é 3, também vai devolver falso. Mesma coisa. Então, define altura grande. É só trocar aqui, né? Então, em vez de ser menor ou igual, vai ser maior ou igual. Vamos trocar o símbolo. A altura da figura Fig e vai ser 350, tá? Chamadas da função, então, vai ser altura grande, Fig 1, altura
grande, Fig 4. As duas vão dar falso, que nenhuma delas tem altura maior, né? Do que 350, tá? Então, já mudei aqui, já posso usar a minha altura figura. E tem azul, continua normal. Para tirar dúvida, vamos repassar também essa modificação, né? Então, aqui, a minha Move 10 altera, mantém a altura e a cor, e altera o X e o Y. A minha dobra altura, ela mantém o X e o Y e só aumenta a altura, né? Sempre por 2. Isso quer dizer que a imagem, quando ela for gerar novas imagens, vai ficar uma imagem uma em cima da outra. Ela não vai andar dentro da cena de 400, porque eu não mexi no X e nem no Y, né? E muda tamanho e cor. Muda tamanho e cor, muda aqui a altura, muda a cor e mantém o X e o Y igual. Mesma coisa, ele vai mudar a cor e o tamanho, né? Mas vai ficar uma em cima da outra. Para não ficar uma em cima da outra, vamos mexer aqui também no meu X e Y. Então, muda tamanho e cor. Vou botar aqui também, vou botar mais 10, vou botar aqui, ó, mais 10 no meu X, tá? Que daí mais 10 e mais 10 no meu Y. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tô pensando lá no meu exercício 6, né? Se eu mudar o X e o Y, a altura e a cor, ela não vai ficar uma em cima da outra, vai poder ficar do ladinho, vai poder ir descendo, né? Por isso que eu tô mexendo aqui, tá? O resto tá tudo igual, vou deixar o mesmo nome, muda tamanho e cor, já sei que muda o X e o Y. Vamos voltar pro 6 e vamos testar novamente. Eu já sei que esse primeiro aqui funcionou, então desenha figuras, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu coloquei aqui no nosso, coloquei no Dr. Hacks para testar e funcionou. Então, botei altura grande, Fig 2, né? Desenha Sierpinski, Fig 2, altura grande. Por quê? Porque eu quero saber se a altura fica maior, muda tamanho e cor. Ele tem que me gerar agora, vamos ver se vai dar certo, uma imagem onde vai ter todas as... Deixa eu botar aqui de novo. Ó, deu certo. Só tem uma altura pequena que eu me esqueci ali de trocar. Aqui, ó. No Check Expert. Aqui é a altura grande. Deixa eu trocar. Aí erro meu que eu esqueci de trocar. Quando a gente troca o nome de uma função, a gente tem que trocar em todos, né? Todos Vamos dar um nome de novo. Todas as ocorrências. Eu esqueci e ele me lembrou que faltou lá trocar no Check Expert. Então, aqui. Olha como é que ficou a minha imagem. Vamos ver se vocês estão conseguindo visualizar aí. Deixa eu ver. Sim, né? Então, vamos ler aqui o que que a gente fez no exercício 6 para entender o que que a gente fez essa imagem aqui. Cadê? 6. Tá. Aqui, minha chamada tá aqui, então. Desenha a figura Gen, né? Tá aqui. Eu botei o desenha Sierpinski. Vocês conseguem ver que é um triângulo, né? Não é a tapete, é o Sierpinski. Figura 2, porque ele começou com o verde, aqui no cantinho, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, não, mas aqui, assim, nesse primeiro triângulo, assim, quando a gente dá um zoom, a gente consegue ver um pouquinho melhor, é o verde, tá? O meu critério de parada é a altura grande, para ver se ele vai chegar na altura de 350, né? E muda tamanho e cor, que ele vai aumentando o tamanho e vai indo pro ladinho um pouquinho só. Botei 10, né, para ir pro lado. Até poderia botar um pouquinho mais, eu acho. Vamos aumentar para ele um pouquinho mais pro lado. E ele vai aumentando a altura, vai trocando a cor e vai indo pro lado e indo para baixo. Por isso que ficou esse desenho todo estranho aqui. Acho que eu vou colocar um pouquinho maior. Vamos voltar lá no muda tamanho e cor. Em vez de botar 10 no X e no Y, vamos botar um pouquinho mais para ir mais pro lado e mais para baixo, só para não ficar tão amontoado assim, né? Vamos voltar lá então. Tô subindo aqui lá no 3. Muda tamanho e cor aqui, ó. Ah, eu tenho que trocar aí depois a explicação, né? Muda tamanho e cor, esqueci. Vamos lá. Tem que trocar tudo. Aqui, muda tamanho e cor, dar uma figura, aumenta a sua altura. Deixa eu ver, modifica o X, as coordenadas, X e Y,
aumenta a sua altura e modifica a sua cor. Então, eu vou, em vez de botar 10, achei muito pouco, eu vou colocar 50 para ir bem pro lado. A altura 30 e a figura tá aqui. Então, aqui eu também tenho que trocar, né? Ó, muda tamanho e cor da Fig 1, 50, aqui vai para 60 e aqui vai para 80. Check Aspect aqui, ó, 1,34, aqui vai para 51, 34 vai para 84. Porque eu somei 50 no X e no Y, né? Tá, então vamos dar o run de novo, ver que imagem que ele vai me gerar. Eu vou descer, vai chegar lá no 6. Ah, olha aí, olha, dá para ver um pouquinho melhor o triângulo, viu? Então é tudo uma questão de teste, né, gente? A gente vai testando e o intuito de fazer esses vídeos aqui, já tinha falado isso no nosso grupo lá do WhatsApp, mas é bom sempre relembrar, né? É ajudar e mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, que a gente pode sim ir testando, que a gente pode ir fazendo, a gente erra e a gente acerta. Eu acho que agora ficou um pouquinho melhor, né? Então eu tenho que ter 4 chamadas dessa função 6, e eu estou na letra A, 4 chamadas. Então deixa eu tirar aqui ó, vou tirar o pontinho. Então a minha primeira eu usei o tapete, na segunda eu usei o triângulo. Né? Na primeira eu usei a Fig 1, na segunda eu usei a Fig 2. Na primeira eu botei fora dos limites, na segunda eu botei a altura grande. E na primeira eu usei Move 10 e na segunda eu usei Muda Tamanho e Cor. Vou dar Run, tem que me mostrar duas figuras. Né? Aquela azul com todos os quadrados, né? Os tapetes, e mostrar a figura também, ó, apareceu aqui. Então, essa aqui é a primeira, ó, minha primeira chamada, e a segunda chamada. Beleza, ó, já tenho duas aqui. Lembrando que quando a gente for enviar a atividade, a gente volta em todos os exercícios, tira os comentários das chamadas das funções de cada exercício, para quando o professor der o one, ele veja todas as respostas uma embaixo da outra, né? Poder já fazer isso agora no final. Então, beleza, já tenho duas. Faltam só mais duas. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou usar de novo o tapete, né? Desenha tapete. Tapete Sierpinski. Agora eu vou usar Fig, deixa eu ver. Vou usar a Fig 4, tá? Para começar com tapete vermelho. Fora dos limites, não. Eu vou pegar. Ele começa com vermelho, botar tem azul. E dobrar a altura. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou botar o ponto de os nossos comentários nas duas primeiras, que eu sei que as duas primeiras já estão funcionando bem. De novo, eu estou fazendo um embaixo do outro, vou salvar, ó, salvar meu programa. Estou fazendo um embaixo do outro para quê? Para que vocês vejam, tenha a visualização melhor aí. Vou dar one, vamos ver se vai dar erro ou se vai dar certo. Tomara que dê certo. Vamos lá. Vamos esperar aqui ver o que ele nos mostra. Ele vai dar figura 4, tem azul, quando chegar no azul ele para. E o dobra altura ele vai aumentando a figura. Ó, deu algum problema de tamanho aqui, né? Então, não casou, né? Então, em vez de dobra altura, eu vou botar move 10. Mas se eu botar move 10, o move 10 não muda a cor. Aí, o Fig 4, ele é vermelho. Não vai ter, nunca vai chegar no fim. Então, não posso usar o Move 10. Vamos botar de novo um muda tamanho e cor, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Ele desenhou um micro, acho que é o Fig 4 e tá. Vamos tentar com o Fig 3. Vamos tentar com o Fig 2. A gente vai tentando. Até a gente conseguir fazer uma imagem aqui com esse. Vamos parar. Ó, parei, dei stop.
Vamos run de novo. Botei Fig 2, tem azul, muda o tamanho e cor. Porque o Fig 2 começa no verde, né? Então ele teria que ir trocando a cor dos tapetes. Vamos ver se vai dar certo. Tem que aguardar para ver qual é que vai ser a resposta, se vai dar algum problema. Também não conseguimos fazer com esse. Vamos ir trocando, né? Então, esse tem azul aqui tá me dando um problema, né? Fora dos limites, já usei. Al- Altura grande, usei. O tem azul que tá me dando problema. Vamos ver aqui. Vamos tirar esse tem azul. Deixa eu ver. Muda tamanho e cor. Vou botar com. Já usei altura grande com muda tamanho e cor. Então, vou botar fora dos limites. Vamos ver. Fora dos limites com interrogação. Vamos ver se vai dar certo. Ah, olha só que tri. Olha aí. Deu certo. Vamos de novo. Tá? Tudo é tentativa e erro. Ó, desenhou então, né? Começou no verde, como eu falei, botei o Fig 2, começou no verde, aí foi pro amarelo, né? E foi indo, foi mudando. Beleza, então já tenho esse, agora eu vou fazer mais um com triângulo. Eu tenho o primeiro com tapete azul, né? Agora eu vou fazer um do triângulo que fique todo ele de uma cor também só. Vamos ver. Deixa eu botar aqui. Vou comentar esse aqui, depois eu vou rodar com todos eles. Então, é desenha Sierpinski, vou botar o vermelho, Fig 4. Vamos ver, Fig 4, fora dos limites, altura grande. Vou botar altura grande de novo. E 9,10. Vamos ver se vai rolar. Vamos, apagou, né? Agora eu vou tirar os comentários. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. A gente fica na expectativa, vamos ver se vai rolar. Bom, olhando aqui, eu acho que não vai dar certo, porque a altura grande mexe só na altura. O Move 10 mexe só no X e no Y, a altura continua a mesma. Então deve estar dando um looping aqui. Vou dar o meu stop, né? Ó, parei meu programa. Então deixa eu olhar de novo meu caderninho, o que que eu vou conseguir colocar ali. Eu já usei o Move 10, vamos conferir. Muda tamanho e cor, muda tamanho, então eu vou botar dobra altura. Eu não usei o dobra altura. Não usei o dobra altura ainda. Eu vou botar dobra altura. Vamos ver. Dobra altura. Vamos ver se vai dar certo agora, então. Ah, agora deu. Ó. Não sei se vocês conseguem ver lá no meio, tem um triângulo dentro do outro, ele fica mais forte, né? Porque eu botei o dobra altura e a altura grande. Ele não tem a modificação dos lados, né? Mas deu certo. Deu certo, funcionou. Vamos ver os quatro agora, os quatro desenhos? Eu tinha que fazer quatro combinações, então vamos ver. Tô tirando os comentários aqui. Vamos lá. Ó, tem que me dar quatro desenhos. Dois são com tapete e dois com triângulos. Vamos ver. Vamos, ó, torcendo. Ai, ai, ai. Ah, o nervoso. Até salvar já aqui. Ai, vamos ver. Gente, o primeiro. O primeiro, então. Vamos conferir aqui no ladinho aqui, ó. Gente, tá dando certo. Ai, meu coração. Ai, depois de tanto tempo. Ó, desenha a figura G, então. Desenha tapete Sierpinski. É um tapete? É. Fig 1 é azul. Tá. Fora dos limites.
Os quatro. É, eu fico muito feliz. Vocês viram como é, né? A gente vai tendo que ir encaixando, colocando, né? E não desistir, não desistam, gente, que vai dar certo. Então, primeiro, né? Fora dos limites, move 10, moveu 10 pro lado e 10 para baixo. A altura continua a mesma, a cor continua a mesma. Aí, fui para o segundo, que é um triângulo, ó. Então, a figura 2 começa com verdinho, que tá aqui, a altura grande, né? A altura dele vai aumentando a cada triângulo, muda tamanho e cor. Aí ele vai mudando o. Coloquei pro lado também pra gente poder visualizar melhor, né? Muda tamanho e cor e vendo pro lado. Aí aqui no final, o maior triângulo já tá com o centro dele no final, por isso que é a altura grande, né? Ele chegou em 350. Aí a terceira imagem, de novo, o tapete Sierpinski, né? Que a gente escolheu tapetes coloridos, né? Fora dos limites, muda tamanho e cor, então cada um vai sendo gerado por uma cor. Olha o tamanhão do último ali, né? Não sei se vocês conseguem botar mais pro lado ainda aqui para vocês visualizarem mais. Tem um verde ali, ó, e atrás ainda tem um amarelo, ó. Tá vendo? Ó. E, peraí que subiu aqui, vamos descer de novo. E o último, então, que a gente fez, que é um triângulo, né? Desenha serpentes, a figura 4 que a gente montou, que é vermelha. Altura grande dobra a altura. E foi dobrando a altura dele, por isso que o meio dele ali tá mais fortinho. Vocês não conseguem ver meu mouse aqui. Não dá para selecionar, mas o meio dele tá mais fortinho. Então, assim, eu não mexi no X e no Y. Então, é um triângulo em cima do outro, sabe? Por isso que o meio tá um vermelho mais forte, ele vai aumentando assim. Chega a me dar uma livre. Deixa eu salvar, por favor. Salvei, tá? Beleza. Agora, falta só a gente argumentar por a terminação de cada uma das quatro chamadas acima. Então, nós vamos fazer a primeira, tá? Ó, as quatro chamadas estão aqui. Copiar essa primeira aqui. Então, vou colocar aqui. Primeira chamada. Opa. E vou colocar a chamada, tá? Agora eu acho que eu posso puxar um pouquinho mais pro lado, porque agora a gente precisa mais ver as figuras, né? Então, acho que assim. Primeira chamada. Vou botar uns pontinhos aqui só para dar uma separação. Agora eu vou colocar tudo uma linha só, né? Desenha tapete Sierpinski, Fig 1, fora dos limites e move 10. Tá. Aí eu vou copiar lá aquele meu... Aqui, ó. Argumentação de terminação, tá vendo? A, B e C. Vou copiar isso aqui e vou editar agora ali. Depois eu copio desse para os próximos. Assumindo que a função argumento de função termina, este programa termina por quê? Existe um caso base que aí eu vou ter que ver qual que eu botei aqui, que é fora dos limites, que é quando o centro da figura FIG, é esse mesmo, apresentar coordenada x maior que 400. Nesse caso, o programa simplesmente desenha uma cena vazia. Então, assim, caso base, que é a função fora dos limites, vírgula, quando o centro da figura FIG apresentar a coordenada x maior que 400. Nesse caso, o programa simplesmente desenha a cena vazia. É isso que está no fora dos limites, né? Cada chamada recursiva é realizada tendo como argumento um novo valor para a coordenada x, que é o meu move 10, tá vendo? X e y, né? X e coordenada y. Sempre aumentando em 10 pontos até uma... que é essa figura aqui que a gente está falando, né? Até o momento que esse valor ultrapasse 400 pontos e atinge o caso base termine. Então, as funções, vou botar aqui, as outras, vou botar assim. As demais, fica mais bonito. Funções terminam, pois são pré-definidas da linguagem. As funções code x, code y, altura, figura e cor figura terminam, pois usam somente funções pré-definidas no classe. É isso. Já fizemos a primeira. Agora eu vou copiar isso aqui
vou fazer da segunda, que é meu outro desenho, que é o desenho dos triângulos coloridos. Vou mais pra cá pra vocês poderem visualizar ali num cantinho, vocês estão vendo, né? Os triângulos coloridos. Então, aqui, segunda chamada. Qual é a minha segunda chamada? Vou copiar daqui, ó. Essa aqui. Que vai me dar esses triângulos aí, vocês estão vendo no cantinho aí. Tá? Então, vou apagar essa aqui e vou colocar minha segunda chamada, né? Desenha Sierpinski, Fig 2, que é a verde, altura grande, muda tamanho e cor. Então, assumindo a mesma coisa, existe um caso básico em função que é a função, aí eu vou tirar fora do limite e botar altura grande. E isso aqui tudo, né? Eu vou deletar aqui. Quando a altura da figura for maior que 350. Neste caso, o programa simplesmente desenha uma cena vazia. Cada chamada recursiva é realizada tendo como argumento, qual é a função que eu usei aqui, muda tamanho e cor. Um novo valor para a coordenada x e coordenada y, sempre aumentando em 50 pontos, além de aumentar a altura e mudar a cor da figura, da próxima figura, tá? As demais funções terminam, vou deixar mesmo o C, eu vou deixar igual, né? Acredito que seja isso. Vocês podem colocar mais detalhes também, quanto mais detalhe, melhor para deixar mais certinho, tá? Vamos para o terceiro. Ah, estamos acabando, não acredito. Terceira chamada. Vamos copiar lá, vou salvar. Terceira chamada, qual é a minha terceira chamada? Vai ser esse aqui dos tapetes Sierpinski, né? Vamos pegar aqui. Vou para a terceira chamada. Apago este aqui, colo o próximo. Colei. Vamos deixar tudo numa linha só. Fig 2. Fora dos limites. Muda tamanho e cor. Então, aqui, assumindo que a função existe um caso base de recursão que é fora dos limites, que é a função fora dos limites. Como a função é a mesma do meu primeiro caso, eu vou copiar daqui, ó. Aqui. Vou só copiar daqui e colar no terceiro. É o mesmo, né? Pronto. Cada chamada recursiva é realizada tendo como argumento muda tamanho e cor. Muda tamanho e cor está no meu segundo. Então, eu vou copiar o B do segundo. Ó, e colo lá e o C fica igual. Tá. E bom, o último. E o meu último aqui, então, quarta chamada. Ah, tá acabando, tá acabando. Vou botar aqui. E 4, altura grande e dobra a altura, né? Então, aqui meu caso base, recursão, que é a função altura grande, que eu já usei a altura grande, né? Então, vamos copiar lá. Aqui, ó. Esse é o meu A. Tem o A ali. E eu usei dobra altura que eu tinha usado, eu não tinha usado ainda, né? Então, existe cada chamada recursiva é usado um novo argumento, um novo valor para a altura da imagem, e daí vai ser esse aqui, sempre dobrando seu valor
em relação à figura anterior. Você continua igual, a gente salva e terminamos. Eu não acredito. Terminamos nosso programinha. Lembrando que tem que descomentar todos os outros, né? Ai, gente, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Desculpem os erros, desculpem às vezes a cara de cansada. Espero que tenha ajudado vocês. Coloca o nome, descomenta todas as respostas lá, dá um one, salva e sucesso nos estudos. Deixa um like aí, porque valeu muito, deu muito trabalho. Deixa o like, se inscreve aí, por favor, para a gente continuar nessa caminhada, nessa jornada. Beijos, finalmente acabamos. Sucesso para todos nós. Tchauzinho.